Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de Cidadania e Civismo do sexto ano. Eu sou o professor Marlon, é um prazer estar com você. E juntos com a gente está aqui a Jéssica, dê um oi para ela. E vamos juntos entendermos mais aspectos da nossa vida. Sim, compreender melhor alguns pontos da nossa vida. Tenha junto com você então lápis, caderno, caneta, anote algumas informações, algumas dicas que nós vamos te dar nessa aula, para você então poder praticar e melhorar ainda mais a sua relação consigo mesmo e com os outros ao seu redor. E o que nós vamos aprender nessa aula? Ora, criança, nós vamos identificar e reconhecer que lugar eu ocupo e de onde eu venho. Eu consigo reconhecer isso facilmente? Que lugar eu ocupo no mundo? De onde eu venho? Essa é a nossa ideia para hoje. Então nós vamos dialogar sobre o sentimento de pertencimento. Eu sei se eu pertenço a algum lugar, os lugares que eu frequento eu me sinto em casa. Como é esse sentimento de pertencimento na minha vida? Ainda, a influência dos meus vínculos, dos meus projetos de vida. As pessoas com as quais eu converso, dialogam, elas têm influência nos meus projetos de vida, nas minhas decisões? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então. Vem com a gente para falarmos sobre vínculo e pertencimento. Duas palavrinhas você vai ouvir muito nessa aula. Vínculo e pertencimento. Bora lá! Você se lembra do seu primeiro dia de aula? Primeiro, lá na escola no início, você se lembra desse dia? Ou o primeiro dia de aula na escola nova? O primeiro dia de aula numa turma nova? Você lembra como foi esse dia? O que você sentiu, as suas sensações, as suas reações? Você tem isso na sua lembrança? Você já se mudou de casa ou de cidade? Como foi chegar numa casa nova, numa cidade nova, num bairro novo? Lembra dessas suas reações, do que você sentiu nesse momento? Como foi tudo isso dentro de você? Você já visitou lugares que havia pessoas que você não conhecia? Você estava junto de conhecidos, mas foi a lugares que você não conhecia ninguém. Como foi se sentir neste lugar? Que experiência você teve neste lugar? Quais os sentimentos despertados em você? Percebeu que nós estamos falando sobre pertencimento. Você se sentiu parte daquele lugar? Você pertencia àquilo ou não? Aquilo não teve nada a ver com a sua história de vida, com as suas experiências de vida. Você se sentiu em casa? Essa expressão que a gente usa tanto? Ou você sempre se sentiu um visitante, alguém que não estava tranquilo naquele lugar? Então, esses sentimentos de criar vínculos com o lugar e com as pessoas, eles são muito importantes nos nossos projetos de vida, na definição do nosso futuro, do que nós vamos fazer na nossa vida. E a ideia de pertencer a um lugar também é muito importante. Eu me sinto parte daquele lugar ou não? E aí, observa comigo o trecho de uma canção chamada Saudade de Minha Terra, composta por Goiá. Quer cantar junto comigo? Vamos lá! De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Então, adeus Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Depois de vermos isso então, observou que essa canção ela aborda conceitos de lugar, identidade e pertencimento. Ele está mostrando nessa música para você de que ele veio para a cidade, mas ele não é feliz na cidade. Portanto, ele não se sente parte daquilo, ele não cria vínculos ali que o fazem ser feliz. Ele chegou a criar um vínculo. Ele tem ali provavelmente uma namorada, uma paulistinha do coração dele, mas é para o sertão que ele quer voltar porque ele sente parte do sertão. A felicidade dele está lá no sertão. Então você repara aí vínculos, pertencimento, você vê identidade. Ele se identifica mais com o sertão do que com a cidade, portanto é no sertão que estaria a felicidade dele. Essa música expressa bem esses sentimentos. Já ouviu essa música antes? Ela é super famosa, uma música sertaneja e muito famosa, composta pelo Goiá. É normal nos sentirmos desconfortáveis em lugares ou com pessoas desconhecidas. Isso é muito normal. Você está num lugar que você nunca frequentou ou em meio a pessoas que você nunca viu, é normal você não se sentir tão à vontade.
Absolutamente normal. Em ambientes conhecidos, pelo contrário, aí sim é maior conforto. Estes lugares e pessoas conhecidos exercem grande influência sobre o nosso modo de ser e ali a gente se sente em casa. A convivência, fundamental na condição humana, ajuda a formar quem nós somos. As pessoas e os lugares ao nosso redor ajudam a formar muito do que a gente é. Sim, pessoas e lugares conhecidos. Existem muitos lugares que você frequenta, onde você se sente em casa. Muitos, e você poderia citar vários aí, que você fica absolutamente tranquilo. Sentimentos como felicidade, amizade, tranquilidade, paz, são associados a ambientes e pessoas conhecidos. Raramente você vai ter esses sentimentos associados a um lugar que você nunca foi. Raramente. Impactam diretamente na construção e na execução do nosso projeto de vida. Estarmos cercados de pessoas conhecidas que nos dão tranquilidade impactam nos nossos projetos de vida, impactam no nosso modo de ser. Então, estar cercado de pessoas que confiamos, gostamos, que conhecemos é muito melhor do que em lugares onde não nos sentimos confortáveis. Agora um exercício para você. Leia o trecho dessa música chamada Nós Somos Um Só, gravada aí pelo Projota. Arrepiou o fio de cabelo dos neguinhos. A cada rap que eu escutei disse, esse é pra mim. Nós somos um só, nós somos um só, nós somos um só. Realizando sonhos e construindo um mundo melhor. O que o trecho da música permite refletir sobre o sentimento de pertencimento.
a construção do nosso projeto de vida sofre, sim, com certeza, influência das pessoas conhecidas ao nosso redor, do ambiente em que estamos e daqueles ambientes em que nos sentimos em casa. Então, a construção desse projeto de vida sofre influência dessas relações. Elas impactam as nossas escolhas, as relações que nós temos. Quando temos pessoas, elementos conhecidos e de confiança próximos a nós, nos sentimos mais tranquilos e capazes de realizar, de alcançar os nossos objetivos. Quando temos pessoas que nos conhecem, que nos dão incentivo a alcançar tudo aquilo que pretendemos alcançar. É nesse lugar que nós dizemos que estamos em casa, certo? Continuando para falar um pouco sobre identidade. Além de saber o que está ao meu redor, o lugar aonde eu pertenço, o lugar de onde eu vim, a identidade desse ser que eu sou. Que lugar eu ocupo nos lugares que eu frequento? Qual é a minha posição? Então, a minha identidade perante o resto das pessoas. A identidade, ela pode sofrer modificações durante a sua existência, pois as pessoas sofrem influência uma das outras e dos lugares por onde elas passam. Você conversando com pessoas adultas, elas vão te dizer provavelmente que mudaram em relação ao que eram na infância ou na adolescência. Mudaram o jeito de pensar, de se vestir, o gosto musical, mudaram, se transformaram. E isso teve a ver com a influência das pessoas que estavam ao redor delas ao longo da vida. É de extrema importância que nós saibamos qual é a nossa essência, a nossa base. Este sou eu. Os elementos que eu vou agregar à minha vida ou que eu vou retirar da minha vida, eles podem mudar ao longo do tempo. Mas qual é a minha essência? Isso eu preciso saber, quem sou eu de verdade. Para tal, devemos saber de onde viemos, qual o nosso lugar de pertencimento, onde nós ficamos aconchegados. Aí está a nossa essência. E depois, tudo que vem além disso, nós vamos agregando a nossa vida. Uma árvore mostra muito bem esse exemplo conforme as estações do ano. Ela muda essa aparência, mas o que ela é na essência, ela não deixa de ser uma árvore. A família e os grupos com os quais você convive são importantes para a formação da sua identidade. São pessoas conhecidas que dão a base da sua existência. Mas a importância de cada um desses grupos de amigos, colegas, familiares, nem sempre é a mesma. Você não tem o mesmo peso de influência. E isso depende de cada pessoa. Para algumas pessoas, a família tem uma influência muito maior nas decisões, no modo de ser. Para outros, são os amigos. Para outros, o grupo que frequenta a mesma igreja, o grupo escolar. Então, são pesos diferentes, mas que influenciam, disso não há dúvida. O processo de constituição da sua identidade, ele pode se prolongar por toda a vida adulta. Portanto, acalme-se. Meu Deus, eu não sei quem eu sou, o que eu quero. Isso vai ser construído ao longo da sua vida com as suas experiências. Isso pode levar toda a sua vida adulta. Acalme-se, mas saiba quem é você e saiba então iniciar a construção da sua própria identidade, entender os seus lugares de pertencimento, as suas conexões, os seus vínculos. Muitas vezes, nesse processo de descoberta do nosso lugar de pertencimento, de formação do projeto de vida, nós podemos transitar entre diferentes grupos. E isso pode ser diferente ao longo da vida. Nós podemos mudar de estilo musical, mudar o estilo de vida, podemos transitar entre diferentes esportes, diferentes hobbies ou diferentes posicionamentos políticos. E isso é absolutamente normal. É absolutamente normal que alguém não pense exatamente sempre do mesmo jeito a vida toda e fazer essa mudança, essa transição. Todas essas buscas que nós temos, todas essas transformações pelas quais passamos, esses caminhos a percorrer, essas influências que nós temos ou deixamos de ter ao longo da vida, fazem parte da nossa história de vida. Então, é normal termos mudanças ao longo da vida. Sobre identidade, qual a afirmativa correta? Observe bem as três e a gente já volta para conversar.
identidade. Uma questão tão importante para a nossa vida. Sobre identidade, letra A, não recebemos influência sobre a nossa identidade. Ninguém influencia na formação de quem você é? Óbvio que isso está errado. Letra B, a identidade pode sofrer modificações? Pode, pois as pessoas sofrem influência uma das outras e dos locais que elas frequentam. Sim, e isso ajuda a formar a sua identidade. As pessoas e os lugares. Ou letra C, todas as pessoas são sempre iguais em sua identidade e você sabe que isso não tem nada a ver. As pessoas são diferentes, formam identidades diferentes, conforme as influências que elas recebem também. Existem outros fatores para formar a identidade, mas as influências são um desses fatores. Aliás, falando aí sobre mudanças, sobre transitar em grupos e saber o seu lugar de pertencimento, você já viu o exemplo das borboletas monarcas? Sim, essa borboletinha na sua tela do lado direito, toda bonita, assim. As borboletas monarcas. Elas estão presentes em alguns lugares do mundo, mas o principal grupo que nós temos conhecido é um grupo de borboletas na América do Norte, que nasce no Canadá e percorrem cerca de 4.000 quilômetros numa migração em grupo para passar o inverno no México. Elas saem do Canadá e vão passar o inverno no México e depois que passam o inverno no México, voltam para o Canadá numa segunda migração. Então, um grupo de borboletas. Mesmo passando pelas várias metamorfoses na sua formação, elas mantêm o instinto de voltar sempre aos mesmos lugares. Então, sai do Canadá, vem para o México, do México volta para o Canadá, isso todos os anos se repetindo. E todas as metamorfoses que uma borboleta passa, mas elas sabem os seus lugares, o lugar de pertencimento delas, essa essência, isso não se perde. Mesmo que a borboleta não é a mesma, mas a espécie é a mesma, o grupo é o mesmo, o instinto é o mesmo de pertencimento, os lugares onde elas se sentem em casa. Você já descobriu os lugares onde você se sente em casa? As pessoas que te fazem bem, essas pessoas vão exercer influência no seu projeto de vida. Questão para você: como você avalia as influências que suas relações com familiares, amigos e professores e demais pessoas possam ter na sua vida? Como você faz essa avaliação? Você faz parte de algum grupo? O que te levou a fazer parte desse grupo? De um posicionamento político, um estilo musical, um estilo de vida, um esporte? Tem algum grupo?
As conexões, os vínculos que você forma exercem influência na sua vida, mas esses vínculos exercem influência de maneiras diferentes. Dependendo do grupo das pessoas, são pesos diferentes. Como que isso é na sua vida? Claro, uma questão pessoal. Identificar as influências que acontecem na sua vida é importante para ajudar a pensar no seu projeto de vida. Se essas influências são permanentes ou são temporárias, é importante avaliar isso. Encontrar seu lugar de pertencimento e ter em mente de onde você vem também é fundamental para saber aonde você quer chegar. Por isso é tão importante entender essa ideia de pertencimento, de onde você veio. Qual a sua história de vida? E aí, sabendo disso, você consegue traçar até mesmo onde você quer chegar com o seu projeto de vida. O que nós conversamos nessa aula? Todos passamos por lugares e pessoas conhecidas que nos deixam confortáveis. Nossos vínculos e pertencimento ajudam a formar o nosso projeto de vida. Assim como as influências pelas quais passamos em nossa vida ajudam aí a formar a nossa identidade, o nosso projeto de vida, entender onde queremos chegar. Como sugestão de vídeos para você continuar essa aula, eu trouxe aqui para você o primeiro, a música que nós cantamos no início da aula, o trechinho lá, Saudade de Minha Terra, o videozinho para você analisar a letra, lá interpretada na canção original por Belmonte e Amaraí, e mais um vídeo sobre o sentimento de pertencimento para você entender um pouco melhor e o que faz alguém mudar, passar por metamorfoses, mais um vídeo para você complementar seus estudos. É isso, galera, ficamos por aqui, boas práticas para você, tchau, povo!